finalizando, nós vamos usar hoje o método do gesto, tá? Mas antes disso, vamos fazer uma dinâmica com as crianças. Você vai pedir que ela carregue algo pesado que está na sala. Pode ser uma mesa, uma cadeira. Peça para alguma criança pequena que tem menos força. Algo que ela vai sentir uma certa dificuldade em carregar. Então, quando ela pegar aquilo lá e carregar devagarinho, você pensa, eu vou te ajudar. Peraí. Aí você fala, olha, crianças, foi muito difícil, mas com a ajuda da prof deu certo, não é? Então, muitas vezes tem coisas que para nós é difícil, mas com a ajuda de Jesus nós conseguimos. Um exemplo, pregar o evangelho, fazer o trabalho missionário, entregar folheto, entregar revista, né? Falar com coleguinha. Eu sei que alguns se pesam para fazer esse tipo de trabalho, mas com Jesus tudo é possível, né? Então vamos aprender o versinho de hoje. E vai ser assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece, tá? São gestinhos simples. E para a Bíblia, onde está escrito? Filipenses 4, verso 13. Para o Conquistando Atenção, você vai no manual da aula 5 e lá vai ter algumas fichas com profissões diversas, tá? Você pode colocar em alguma sacolinha, alguma caixinha. Eu vou colocar nessa caixinha aqui. E você vai pedir para que as crianças tirem. Você tem que colocar de um jeito que elas não vejam, tá? Você vai colocar na caixinha, vai pedir que ela tire uma e ela vai tentar fazer a profissão e aqueles que estão assistindo vão tentar adivinhar, tá? Tem uma que está escrito fabricante de tenda. Essa você guarda com você. Depois que for, se for muito, você achar que é muito, você só quer 3, 4, você pode tirar a ficha, tá? Deixa só a quantidade que você achar melhor. Pode ser que tenha muita criança, tenha pouco, então você vai organizar essa parte. E quando for no fabricante de tendas, você coloca e você mesmo pega, tá? Tenta disfarçar lá, né? Difícil enganar as crianças hoje. E você vai tentar fazer a mímica. Se ficar difícil, você vai dando dicas até ele acertar. E você fala, crianças, essa profissão hoje é muito difícil de ter, mas antigamente tinha. Nós vamos falar de uma pessoa que fabricava tendas. E você já pode iniciar com a lição. Então, para a apresentação da lição, nós vamos usar um material simples e didático. Você pode usar os visuais que você já tem das outras aulas, pode usar o flanelógrafo, o que for melhor para você. Eu confeccionei aqui, né? Eu imprimi uns personagens e coloquei no sulfite. Aqui não corre o risco de cair, né? Só de voar. Então, você vai precisar do personagem de Áquilas, Priscila, Paulo, né? O protagonista da nossa história. Um personagem com a cara mal, que vai ser o mágico, que vai atrapalhar ali. Uma imagem de uma pilha de livros, tá? Pode ser também aqueles de rolinho, de pergaminho. Uma imagem de chaminha. Você pode desenhar chama e recortar, tá? Então, a nossa história vai começar... Você mostra o mapa e faz uma recapitulação sobre as passagens de Paulo, né? Aonde Paulo passou, ele fundou uma igreja. Então, aqui tem um visual bem interessante aqui, ó. É uma igreja bem pequenininha. E você pode colocar aqui aonde Paulo, Antioquia. Paulo passou por aqui. Coloca a igrejinha. Porque em todos os lugares que Paulo passou, ele fundou a igreja, certo? Ele foi para Derbe, Icônio, ele foi para Listra, Antioquia da Pisídia. Agora ele vai passar em Éfeso nessa lição, tá? Então você pode colocar a igrejinha em todos os lugares que Paulo passou. E eu vou disponibilizar para vocês esse recurso aqui, tá? É uma imagem cheia de igrejinha, tem a chama e tem a imagem do livro, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês ela em PDF, junto com o vídeo. Então, depois que você fizer aquela recapitulação, você agora vai levar, colocar a igrejinha lá no mapa, de Atenas a Corintos, né? E Paulo, quando ele chegou em Corintos, tinha foi muito complicado para ele. Ele não tinha dinheiro, não tinha parente, não tinha quem apoiasse ele, né? E ele estava triste, até que Jesus animou ele. Ele lembrou do verso. O verso é: tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele chegou em Corintos, Deus iluminou um casal de judeus que estavam lá na época, que era Priscila
e Áquila, um casal maravilhoso que deu um apoio para Paulo, né? E eles tinham algo em comum. Paulo também sabia fabricar tendas, tá? E eu confeccionei aqui umas tendas bem simplesinha, até aqui com a cola quente ainda, tá? Simplesmente dobrei o papel e colei o palito. Eu fiz aqui uns piquezinhos aqui, dobrei para poder o palito fixar aqui, tá? Fiz 2 cabaninhas para mostrar. Aí você faz, mas faz proporcional que com o personagem, tá bom? Então ele ficou lá em Corintos. Como eu já falei, foi muito difícil para ele. Paulo enfrentou muitas barreiras. Paulo pregava na sinagoga. Muitos aceitavam o evangelho e muitos não aceitavam. Esses que não aceitavam o evangelho atrapalhava muito. Foi muito ruim, fazia confusão constantemente, falava mal de Paulo. Então, assim, isso deixou Paulo muito abatido. Até que Paulo resolveu ir embora de Corintos. Mas o Senhor Jesus apareceu ele numa visão e disse para ele: Paulo, não tenha medo, eu estou com você. Continue pregando, continue falando, não deixe que nada te atrapalhe. Então, Paulo ficou muito feliz e ele pensou: tudo posso naquele que me fortalece. E ainda em Corintos, Paulo passou 1 ano e meio, né? Porque aquele povo de Corintos era muito difícil, muito duro de coração. Mas Paulo teve muitas vitórias. Muitas almas se converteram ao evangelho e conheceram e creram que Jesus é o Salvador. E então Paulo resolveu fazer uma viagem. Você pode fazer um barco de papel grande. Esse aqui eu usei EVA, um pote de sorvete, tá? Eu fiz um desenho mesmo à mão e coloquei aqui. Esse visual aqui que eu fiz para contar a história da Arca de Noé, né? Tem mais cara de arca, mas só tirar essa parte aqui que fica como se fosse um barco, tá? Você pode colocar os personagens dentro do barco, colocar num pano, tá bom? E eles foram e seguiram viagem. E quando chegou em Antioquia, você pode estar mostrando no mapa também. Quando chegou, perdão, em Éfeso, Paulo continuou no barco. O casal ficou em Éfeso, tá? Então eles vão ficar até um certo ponto. Aqui, ó. O casal ficou agora em Éfeso. E Paulo agora seguiu viagem. Sabe para onde Paulo foi? Paulo voltou para Antioquia. E você pode agora voltar de novo aqui, mostrar no mapa, tá? Por que ele voltou para Antioquia? Paulo agora voltou para todos os lugares que ele já foi para animar os irmãos, tá? Ele passou por todos os lugares. Tinha irmãos lá que fazia coisa errada, que tinha esquecido do evangelho, né? Então Paulo foi lá, animou, repreendeu o erro e eles aceitaram, tá? Aí, depois que ele faz todo o percurso dele para Éfeso, onde estava o casal. E lá aconteceu um fato interessante. Você pode mostrar agora a imagem do homem mau, que vai ser o mágico, tá? Este homem mau, ele era um feiticeiro. Não na lição não fala que era só um, tinha vários, né? Vários homens. E eles vendiam alguns livros de magia, tá? Você pode pegar ou um livro velho, ou usar aqui o pergaminho, porque na época era pergaminho, certo? Mas você pode trazer para os dias de hoje e mostrando esse livro também. Fica a seu critério. Ou você faz um monte de rolinho de pergaminho, ou você mostra a imagem de livro velho, alguma coisa. Ou se você tiver algum livro velho em casa, tá? Tudo para ser mais concreto para eles poderem assimilar. Com o visual é mais fácil, tá? Então eles venderam aqueles livros. E então aqueles livros ensinavam a fazer bruxaria. E as pessoas que ouviram Paulo acreditaram que Jesus era o Salvador, mas elas já tinham comprado o livro. E esse livro que era muito caro, era caríssimo. Um livro desse era como se fosse 1 ano de trabalho. As pessoas que tinham mais dinheiro e passavam muito tempo para pagar esse livro, né? Então o que acontece? As pessoas aceitaram, batizaram, mas tinha o livro em casa. E sabe quem ficou contente com isso? Satanás, porque ele pensa, bom, eles podem até ter se entregado a Jesus, mas eu tenho alguma coisa que vai controlar o quê? A mente deles, né?
Então, e naquela época era muito difícil deles desfazerem de algo ainda mais tão caro, né? Porque eles valorizavam muito o dinheiro deles. Então eles pensaram, ai, como que eu vou fazer? Como que eu vou me desfazer desse livro? Nossa! E agora? Porque Paulo conscientizou, olha, irmãos, os irmãos não podem ter esse livro em casa, né? Livro perigoso, ensinar a fazer magia. Imagina, esse mágico dizia que tudo que Paulo fazia, todos os milagres que Paulo fazia, porque Deus deu muito poder a Paulo, tá? Então Paulo fazia muitos milagres. Ele dizia que os livros também ajudavam a fazer o milagre, só que era engano de Satanás, tá? Então, o que que eles iam fazer com o livro agora? Agora você pode dirigir essa pergunta às crianças. Crianças, o que que vocês fariam? Será que dava certo de vender o livro? Dá um tempinho para eles responderem. Aí vai comentar, não, mas se ele vender o livro, já que é errado, por que que ele vai vender e o outro vai fazer agora? Né? Fazer magia. Será que ele poderia doar o livro? Bom, doar também não era uma boa escolha, porque a pessoa que ganhasse ia. Será que ele poderia jogar no lixo? E se alguém achasse? Então, são perguntas. Tudo que é ruim para nós, não temos que passar para os outros. Se é ruim para nós, abrir esses livros que falava de Satanás, ensinava a fazer magia. Então, para qualquer outra pessoa também não ia ser legal, né? Eu acho que fica uma interrogação para a gente refletir também, tanto as crianças como nós professores. Uma coisa faz mal para mim, por que que eu devo passar, né? E esses livros, se fosse hoje, seria mais ou menos um salário mínimo, R$ 1.500, tá? Se fosse hoje. E o que acontece? Quando Paulo pregou, o Espírito Santo tocou no coração dessas pessoas que tinham os livros. E eles lembravam do verso que nós já decoramos. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Aí você pode falar para as crianças repetirem. E sabe o que eles fizeram, crianças? Olha só que coragem que Deus deu para eles. Eles pegaram os livros, cada um pegou o seu livro e jogou lá na praça. Você pode pegar um monte de pergaminho e amontoar assim um em cima do outro. Ou pegar o livro aqui e eles colocaram fogo. E eles falaram que não serve para mim, não serve para o outro, que é de o que for ruim para mim também vai ser ruim para o outro nessa questão aqui, né? Então eles colocaram fogo naqueles livros. Agora Satanás não ia mais controlar a mente deles. Então está aqui a nossa lição. Essa lição é mais para nós aprendermos também, né? E que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Para o revisando, você vai lá na página 105 do manual, as perguntas da lição e coloca em uma caixinha, tá? E você vai fazer um círculo e pedir que as crianças vão passando a caixinha. Você pode colocar uma música, um hino, tá? Se tiver uma caixinha de som, um celular bem potente. E quando a música parar, tá? Aí ele vai pegar, você vai ler e fazer a pergunta. Ou quem já sabe ler, tá bom? Essa é a parte do revisão, uma forma bem didática de revisar o conteúdo, revisar brincando. Bom, o aplicando desta aula nos traz uma reflexão. Na história lá do pessoal de Éfeso, se eu não me engano, né? Eles estavam presos na questão do livro. Eles não conseguiam se livrar do livro, né? E hoje, nós, em nossos dias, tem muitas coisas que Satanás, ele traz para nós, mas ele traz com forma de engano, tá? Porque ele sabe que se alguma coisa que a gente for comprar está com o nome dele, a gente que é crente, que é cristão, não vai comprar. Mas ele usa a arte do engano. Então, tem muitas coisas que nós, por inocência, fazemos ou assistimos, que pertence a Satanás. Um exemplo, tem vários desenhos de magia, né? Um exemplo, qual foi o método de Eva? Que ela foi enganada através da serpente. Serpente fala? Não, ele usou ali a arte do encanto. Então tem muitos desenhos que falam de magia, né? Sem nós percebermos. E nós precisamos muito da iluminação do Espírito Santo para que nos ajude. E não é só o assistir, o ler, algum vídeo também. Tem muito vídeo que está embutido. Ah, é engraçado, é bonito.
Mas ali Satanás está te controlando, ele está fazendo você ser fascinado por aquilo. Filmes, novelas, né? E outras coisas, alguns desenhos, um exemplo, o Batman. Como que se chama o desenho do Batman? Batman é o Cavaleiro das Trevas. Será que ser das trevas é bom? Os anjos de Deus são da luz, não das trevas, né, crianças? Então tem muita coisa. E nós estamos chegando na época do Halloween, né? E eles fazem tudo muito divertido. O Halloween tem brincadeiras, eles se vestem de bruxa, se vestem de mágico, né? E é dedicado ao Dia dos Mortos. Por que o Dia dos Mortos? Né? Os mortos não vê, não falam. Então, queridas professoras, essa daqui é uma parte assim muito importante. É o apelo que nós vamos fazer aos nossos alunos. Uma dica: você pode levar alguns nomes de desenhos, de filmes que tem magia e pedir para que eles analisem, que eles pensem, né? Esse filme, vamos supor, Harry Potter. Será que é legal eu assistir Harry Potter sendo cristão, acreditando em Deus? Façam ele refletir, né? Alguma coisa assim que está no auge, tá? Façam ele refletir, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Se nós abrirmos os olhos deles, né, eles vão entender, poxa, o Senhor Jesus não se agrada disso. E as crianças também precisam vencer, eles precisam vencer as tendências pecaminosas, tá? Então, aplicando agora é um apelo para que nós, professoras, vamos agora fazer aos nossos queridos alunos. Para o Contando aos Outros, você vai no manual na página 56 e entrega uma cópia dessa para cada criança, tá? E diz assim o título, diz assim a questão. Os gregos costumavam registrar suas histórias desenhando-as em vasos de cerâmica. Faça o mesmo, desenhando em cada vaso uma parte da história que você estudou hoje. Não se esqueça de contar o que os cristãos fizeram com seus livros de magia, tá? Então, o que eles vão fazer aqui? Eles vão desenhar a história como se fosse um HQ, uma história em quadrinho, né? Eles vão desenhar a história aqui todinha que eles aprenderam hoje, para contar para alguém, para o vovô, para a vovó, para o colega, e pedir que ele não esqueça, né, da história do livro de magia, porque é o cume da lição, né? É o auge.